Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa conversa de hoje mergulhando em um dos dias mais intensos e, por que não dizer, paradoxais de todo o ano, o Domingo de Ramos. É ele que abre as portas da Semana Santa e já nos joga de cara com uma das maiores reviravoltas da história. Pois é, pensem só na cena. Em questão de pouquíssimos dias, a mesma multidão que recebeu Jesus com festa, com ramos, com gritos de hosana, de repente estava gritando seja crucificado. Como é que pode uma mudança tão drástica assim? O que essa contradição toda revela sobre a fé, sobre a gente e sobre a missão de Cristo? É exatamente essa questão central que a gente vai explorar hoje. E para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ter 5 paradas, tá bem? Primeiro, a gente vai olhar para a glória e para a paixão do próprio domingo. Depois, vamos investigar essa figura do servo sofredor, entender o real sentido da cruz e, finalmente, ver como um amor que se põe a serviço pode gerar esperança bem no meio da dor. Então, vamos começar pelo básico, pela essência do Domingo de Ramos. É um dia com 2 liturgias, 2 momentos bem distintos. De um lado, aquela procissão toda festiva, com os ramos, celebrando o rei que chega. E do outro, a leitura sóbria, pesada, da paixão, que já antecipa todo o sofrimento que está por vir. Esse dia, então, dá o pontapé inicial na que é chamada de Semana Maior, o grande clímax de toda a Quaresma. É tipo a reta final de uma longa jornada que nos leva direto para o coração do mistério cristão e que vai culminar lá na frente na grande celebração da Vigília Pascal. Agora, para a gente entender de verdade a paixão, a gente não pode olhar para ela como se fosse um acidente de percurso, sabe? Na verdade, ela é o cumprimento de uma missão que já tinha sido anunciada. É a história de um servo que decide se entregar por amor. E olha que impressionante! Séculos, mas séculos antes de Cristo, o profeta Isaías já descrevia com uma precisão incrível a atitude que a gente veria na paixão. Essas palavras mostram que não foi algo forçado, mas uma entrega voluntária, uma aceitação do sofrimento sem reclamar, sem revidar. Isaías nos apresenta essa figura, o servo do Senhor. E ele não é aquele herói que vence pela força, como a gente poderia imaginar. A força dele está em outra coisa, na fidelidade a Deus no meio do sofrimento. É o sacrifício dele que traz a redenção. Para os primeiros cristãos, não restava dúvida. Jesus era a realização completa dessa profecia. E quem faz essa conexão de um jeito muito forte é o apóstolo Paulo. Na carta aos Filipenses, ele explica que Cristo, mesmo sendo Deus, escolheu o caminho do servo. Ele, de certa forma, se esvaziou da sua glória para se tornar um de nós. Existe até um termo teológico para isso, kenose. E não é que ele tenha deixado de ser divino, não é isso. Foi uma escolha radical por amor. A decisão de não usar o seu poder para benefício próprio, mas para servir. Servir até as últimas consequências, o que incluía a morte na cruz. E isso nos leva direto para o coração da nossa questão. Como é que a cruz, que parece um sinal de fracasso total, pode ser, na verdade, a maior prova de amor que Deus poderia nos dar? Olha, a paixão só faz sentido de verdade se a gente olhar para ela com os olhos da fé. Pela lógica do mundo, é uma tragédia, não tem lógica. Mas quando a fé ilumina essa cena, ela se revela como a manifestação máxima do amor de um Deus que se entrega por nós. E para a gente ter uma ideia da dimensão dessa entrega, vamos tentar separar o sofrimento de Cristo em 2 partes, que na verdade estavam completamente ligadas, né? O sofrimento moral e o sofrimento físico. Vamos pensar na dor da alma. Imagina ser traído por Judas, um amigo próximo, um dos seus, ser abandonado por todos os outros, negado por Pedro, que era seu braço direito. E ainda soma a isso as mentiras no julgamento, as humilhações públicas, o ódio daquela mesma multidão. É um sofrimento psicológico que a gente mal consegue dimensionar. E o sofrimento físico foi de uma brutalidade sem igual. A noite inteira sem comer, sem beber, a flagelação, que era um castigo terrível, a coroa de espinhos, carregar a cruz, as quedas e, por fim, a crucificação, uma morte lenta, agonizante por asfixia. E é ali, no meio daquela dor e humilhação totais, que acontece algo incrível, uma revelação. E ela não vem de um discípulo, mas de um soldado romano, um centurião. Ao ver o jeito como Jesus morreu, ele declara: esse era de fato o Filho de Deus. É a entrega total que revela quem ele é de verdade. Mas, atenção, esse evento não é só uma história do passado. Ele se torna um chamado para nós hoje. Ele transforma o sacrifício de Jesus numa missão de serviço para cada um de nós.
O caminho da cruz não é sobre sair por aí procurando sofrimento. Claro que não. É sobre aprender a amar como Jesus amou. É participar da missão dele no mundo, se tornando mais parecido com ele através de um serviço que não espera nada em troca. E como isso funciona na prática hoje, especialmente para quem está ali na linha de frente da vida paroquial? Significa estar do lado de quem é mais frágil, é dar uma palavra de conforto para quem está para baixo, é visitar um doente não só para cumprir um protocolo, mas para ser uma presença que consola, um ombro amigo, exatamente como Jesus foi. No fim das contas, a missão é de solidariedade. É conseguir enxergar o rosto de Cristo naqueles que sofrem hoje, nos crucificados do nosso tempo. E é com ele que a gente aprende o que significa de verdade entregar a vida por amor. E com isso, a gente chega numa questão fundamental. Como é que meditar sobre todo esse sofrimento da paixão pode de verdade nos dar força e esperança no meio das nossas próprias dores? Todos nós temos as nossas pequenas paixões, né? As dificuldades, as decepções, as dores do dia a dia. Se a gente olha para elas de forma isolada, muitas vezes elas parecem não ter sentido algum. Mas quando a gente as ilumina com a luz da cruz de Cristo, elas ganham um novo significado. Elas nos mostram que o sofrimento não é o ponto final. Vamos lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu. Aquele esvaziamento, aquela humilhação, não foi o fim da história. A consequência daquele amor obediente e total foi a exaltação. Deus transformou a cruz, que era um símbolo de vergonha, no maior sinal de glória. E essa é a grande mensagem de esperança do Domingo de Ramos e de toda a Semana Santa. O caminho do amor, da entrega, não termina no fracasso, na morte. Ele leva à ressurreição. O amor gera vida nova, e no final ele vence a morte. E assim a gente volta ao paradoxo do início. De um lado, a glória dos ramos. Do outro, a dor da cruz. A fé não pede para a gente escolher um ou outro, mas para enxergar como, em Cristo, essas duas realidades se unem. E a pergunta que fica para nossa reflexão é, diante disso tudo, que caminho a fé nos convida a seguir?